Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então lá em Mateus capítulo 10, versículo 17, versículo 16 primeiro, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então isso aqui é para hoje também, embora ele tenha falado ali para os seus discípulos, e dentro do contexto da grande tribulação, daqueles discípulos de Cristo que estarão na grande tribulação, como a gente percebe pela continuação, isso na realidade ficou valendo para todos os tempos e para todos os cristãos. Que nós temos que saber que somos ovelhas no meio de lobos, porque o incrédulo ele ainda está na sua ferocidade carnal de ataque, não é? Ele não é amigo de Deus, ele não é amigo de Cristo, ele não é a ovelha de Cristo, ele não tem a Cristo como seu pastor, ele tem a si mesmo como seu pastor, pelo menos ele acha que tem a si mesmo como seu pastor, porque na realidade ele está sendo conduzido pelo diabo. Ele é um marionete do diabo, né? Como a gente vê lá em Efésios 2, andávamos segundo as paixões desse mundo, e andávamos segundo o príncipe desse mundo, aquele que opera nos filhos da desobediência. Então, imagine sempre duas mãos enormes, cheias de barbantinhos, fazendo assim em cima do planeta Terra, e nesses barbantinhos estão os seres humanos, incrédulos ainda, que não foram salvos por Cristo. E essas mãos enormes são de Satanás. Ele está fazendo esses carinhas todos dançarem nas praças da cidade grande. Sempre tem aquele cara que vende aqueles marionetes, né? E ele fica dançando, parece que ele está alegre, parece que tem vida própria. Mas na realidade não, o dono lá, o vendedor, é quem está fazendo com que eles dancem. Eles não estão dançando de alegria, eles estão dançando porque eles são condicionados a fazer isso pelos cordãozinhos que são amarrados a ele. Então aqui, acautelai-vos, depois no versículo 17 de Mateus 10, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Os sinédrios eram os senados da época. Os sinédrios. E vos açoitarão nas suas sinagogas. As sinagogas eram, na época, as casas de oração, as casas de estudo dos judeus. Os judeus tinham o templo, que era um lugar só, era o único lugar onde o Senhor tinha colocado o seu nome, e eles tinham as sinagogas nas muitas cidades. O templo só tinha um. E nunca mais Deus autorizou a construção de nenhum templo. Ou melhor, ele autorizou sim. Ele autorizou lá em Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Então sim, Deus edificou, está edificando um templo, uma casa, a casa de Deus, que ela é construída em cima do fundamento do alicerce dos apóstolos e profetas, que nos deixaram as escrituras do Novo Testamento, e agora somos todos pedras vivas, sendo assentadas nas paredes dessa casa de Deus, morada de Deus em espírito, como fala lá em Efésios 2, e você encontra também em 1 Pedro também, falar que somos templo, somos sacerdócio de Deus. Então, sim, tem um templo de Deus. Desculpe, eu falei que não tinha mais templo de Deus? Tem. Aquele templo dos judeus foi destruído no ano 70, como Daniel tinha previsto no seu capítulo 9, capítulo 9 do livro de Daniel. Ele previu que o Messias seria morto e o templo seria destruído. E até hoje, os judeus não podem oferecer os sacrifícios deles. Não tem sacrifício, até hoje. Desde aquela época, os judeus não podem sacrificar. Os samaritanos, que são judeus fake, né? Que eles praticam o judaísmo fake, eles sacrificam. Eles têm lá os sacerdotes deles, eles matam. Se você procurar na internet, você vai encontrar lá
sacrifícios de samaritanos. Você vê lá eles pendurando a ovelha, cortando o pescoço da ovelha, pegando o sangue da ovelha e tal, no Monte Gerazim, eu acho que é o lugar de adoração deles. Então eles fazem, porque na realidade a adoração deles é fake, né? É falsa. Ela não é a adoração que Deus deu. Eles copiaram, imitaram do jeito deles, então por isso que os judeus nunca gostaram de samaritanos. Mas voltando então, tinha esse templo em Jerusalém, que era o único lugar autorizado por Deus para se oferecer sacrifícios, e eles não podem mais oferecer sacrifícios hoje, porque não tem o templo, os judeus. Por isso que eles ficam muito bravos de existir hoje uma mesquita construída em cima da esplanada do templo. O que é a esplanada do templo? Quando entraram os soldados de Tito, do imperador, do comandante dos romanos, Tito levou seus soldados para combater os judeus rebelados ali em Jerusalém e destruir. Os soldados puseram fogo no templo. O templo ele era construído de pedras, revestido por dentro de madeira. O teto era madeira, era tábuas, né, grandes tábuas, grandes vigas de madeira, e tudo isso por dentro revestido com folhas de ouro. Imagina o que era entrar. Era como você entrar num porta-joias, né? Imagina que coisa linda que devia ser entrar no templo e aquele ouro por todos os lados. Então os soldados vieram e tacaram fogo no templo. Só que depois que puseram fogo, é que caiu a ficha. Mas peraí, gente. Nós pusemos fogo, a madeira está queimando, e o ouro? Aí o ouro derreteu. Todas aquelas lâminas de ouro que revestiam a casa de Deus por dentro se derreteram. E quando elas se derreteram, elas se infiltraram pelas paredes de pedra, porque eram pedras as paredes do templo, né? Tinha frestas, tudo. Então o ouro ia descendo e entrando nas frestas, depois entrando nas frestas do piso, e com isso o ouro ficou tudo misturado com as grandes pedras. Aí os romanos, para poder recuperar o ouro, eles simplesmente desmontaram o templo inteiro e rasparam as pedras. Por isso que, quando o Senhor Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que fantástica a profecia que ele fez. Porque qualquer ataque a uma cidade de antigamente, você tem até hoje as ruínas. Não é? Você às vezes tem uma parede caída, umas colunas tombadas, mas uma parede ainda continua com os pedaços de pedra em cima dela, tudo. Mas a particularidade do templo é que ele foi desmontadíssimo. As pedras foram todas tiradas para poderem raspar o ouro. Muita gente pensa que aquele lugar onde os judeus oram, diante de uma parede, que aquilo seria a parede do templo. Não era. Aquilo ali é muro de arrimo. Porque a esplanada do templo ela é um aterro, um grande aterro, um aterro muito alto, não é? E aquele muro foi um dos que sobraram para segurar o aterro. Então aquilo segura o volume de terra que tem lá em cima. Agora, depois de muitas conquistas e reconquistas e brigas e lutas e guerras ao longo dos tempos, acabou ficando lá o lugar do antigo templo para os muçulmanos, que vieram séculos depois, né? E eles fizeram o quê? Eles construíram uma mesquita lá em cima. E está lá até hoje. Tem uma mesquita lá em cima do templo. Isso aí é um barril de pólvora com pavio assim, e uma mão segurando um fósforo pertinho da ponta do pavio. Vai explodir. Vai chegar uma hora, vai dar confusão aquilo. Então, voltando aqui ao nosso capítulo de Mateus 10, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Agora veja o seguinte: quando houve a perseguição dos cristãos da igreja também, eles eram realmente entregues às autoridades, porque os judeus, como uma terra invadida, eles entregavam as autoridades. Paulo fazia isso, né? Entregava as autoridades para serem mortos, vendidos como escravos e torturados e tudo mais. Paulo era um dos algozes. Ele não punha a mão no sangue, mas ele que tinha autoridade para prender e mandar para os algozes os cristãos que ele pegasse.
Mas isso no começo da cristandade. Avance a fita 1.400 anos, 1.300 anos, 1.400 anos, e você vai encontrar o quê? A segunda parte, a parte final desse versículo 17 de Mateus 10, vos entregarão aos sinédrios, ok? E vos açoitarão nas suas sinagogas. Porque durante a perseguição perpetrada pelo catolicismo contra aqueles que eles consideravam hereges, os templos católicos, esses que você pode ir para a Europa visitar, não só na Europa, você vai encontrar também na América do Sul, América Central, principalmente a América Central, que foi dominada pelos espanhóis, e a perseguição, a Inquisição espanhola, foi a mais cruel que aconteceu naquela época. Então você tem museu, acho que no Peru ou no Chile, tem Museu da Inquisição, você tem Museu da Inquisição, se não me engano, também no México, na Europa você tem Museu da Inquisição, e ali eles mostram todas as torturas que eram feitas contra pessoas alguns que realmente professavam crer em Cristo, mas não se sujeitavam à autoridade papal. Naquela época teve um convento na Espanha, e teve também um mosteiro, onde todos se converteram a Cristo. E continuaram quietinhos, como se tivesse tudo igual. Até que foram descobertos e foram presos, e foram torturados, e alguns foram mortos, porque eles tinham tido acesso à literatura dos reformadores. Então eles se converteram a Cristo. As histórias são muitas. Então os porões das catedrais que você visita na Europa, daquela época, né, elas serviam de câmaras de tortura, elas serviam de prisão também. Tem filmes aí hoje que demonstram isso, né? E às vezes a pessoa ou era um cristão que não rezava de acordo com a cartilha de Roma, ou era mesmo um herege de verdade, mas não era razão para você matar o cara, né? Por ele ser herege, não era assim que devia funcionar. Ou então eram ciganos, ou eram judeus. Os judeus foram os que mais contribuíram. Porque quando um judeu era preso pela Inquisição, a sua riqueza toda passava para Roma, era dividida entre Roma e o rei do país onde ele era pego. Então, os judeus, coitados, bom, eles já estavam previstos que eles iam passar por tudo isso, né? Eles foram presos aos montes, como aconteceu na Alemanha. Todas as riquezas dos judeus na Alemanha passaram para os líderes do nazismo. E até hoje estão tentando resgatar obras de arte, joias e muita coisa que ficou na mão dos nazistas. E lá na Espanha, essas riquezas, Espanha, Portugal, Itália, outros países da Europa, elas iam para Roma e iam também para o governo, para o rei. E por isso que nós hoje moramos num país chamado Brasil, que só foi descoberto graças às riquezas de portugueses, que foram roubadas pela Inquisição, para encher os depósitos, encher os cofres de Roma, e depois financiar a grande era dos descobrimentos. Da América, descobrimento da América, Cristóvão Colombo, descobrimento do Brasil, e muitas outras navegações daquela época eram financiadas. Financiadas por quê? Pelo dinheiro do governo, dos reis, e também de Roma. Porque Roma queria pôr um pé nesses países novos que estavam sendo descobertos, porque ali também tinha muitos fiéis, né? Tinha muitos fiéis que eles queriam, muitas almas, muitos índios que eles queriam salvar, né? É assim que acontece sempre, quando junta religião e interesse político. Sempre vai ter um interesse. Então, voltando só aqui, e daí o versículo 18 de Mateus 10 fala assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, por causa de Cristo, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso aqui é incrível. Porque alguém pode falar assim: puxa, eu vou ser preso para
Para quê, né? Por quê? Que maldade é essa? Para servir de testemunho a eles e aos gentios. Lembre-se que Paulo, quando foi preso, muitos soldados da guarda pretoriana se converteram. E por isso que o evangelho chegou até a casa de César. O que é a casa de César? Família de César. Numa das suas cartas, Paulo fala que a família de César vos saúda, uma coisa assim. E como é que a família de César estava saudando irmãos? Tal? Porque os da guarda pretoriana, que era a guarda de elite de Roma, eles se convertiam, aí eles iam, eles eram os que guardavam, eles eram os guarda-costas da família do imperador, não é? Então, claro, o guarda-costas fica pertinho das costas e também do ouvido dos seus patrões. E acabavam levando o evangelho para dentro da corte romana. Olha que coisa maravilhosa. E assim o evangelho chegou onde o Espírito Santo tinha dito a Ananias, né, sobre Paulo. Esse é um vaso que eu levarei para ele levar o evangelho aos reis. Ele iria levar o evangelho a lugares que antes um Pedro pescador ou um João pescador não teriam condições de ter acesso, mas lá estava Paulo, então, que teria acesso a esses lugares. E quando vos entregarem, e como a gente fala, será de testemunho a eles, pensa assim, cada cristão é um testemunho de Deus nesse mundo. É um testemunho de Cristo nesse mundo. Então a pergunta é, o que eu estou fazendo com a minha vida? De que eu estou testemunhando? Ou de quem eu estou testemunhando? Estou servindo para testemunho de Cristo? Ou não sirvo para nada? Ah, mas eu não tenho oratória. Não é nada. Tem nada a ver com oratória. Aquela escrava de Naamã, que havia sido sequestrada dos hebreus, porque ela era um produto de guerra, né? Ela era escrava de Naamã, porque os exércitos de Naamã tinham invadido lá a terra de Israel, e certamente, quando havia essas invasões, havia guerra, levavam todos como escravos. E ela era uma menina que tinha sido levada como escrava. E o que ela faz? Na casa que ela era uma escrava, ela podia falar assim, não, eu sou só uma escrava, eu não tenho condições de... minha filha, você é uma escrava de um poderoso general do exército inimigo. Vai lá, fala para ele. E ela fala para ele. E ele vai então para Israel para procurar a cura da sua lepra, não é? Por quê? Porque tinha uma escravinha, uma garota que estava testemunhando que em Israel havia um profeta que podia mostrar a cura para esse grande general das tropas inimigas. Então, em qualquer lugar que você estiver, você é um testemunho. Você sempre pode testemunhar. Sempre. E aproveite as oportunidades para isso, porque não existe outra razão de estarmos nesse mundo a não ser aprendermos coisas que não aprenderíamos na glória, no céu, que só aqui dá para aprender, e outra, testemunhar de Cristo para que outros sejam salvos, para que outros conheçam a glória de Deus. E aqui ele vai falar então, no versículo 18, sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso ao longo de toda a história da Bíblia, você encontra isso. Encontra uma Esther que acabou salvando o povo de Israel, porque intercedeu por eles perante o rei, sob o risco de ser morta. Porque ninguém podia entrar na presença do rei sem marcar uma audiência. E o rei chamar a pessoa. E ela entra na presença do rei sem que ela fosse chamada para interceder pelo povo hebreu, porque tinha um carinha lá que queria acabar com o povo hebreu todo. Tinha feito até uma lei e usou o anel do rei, ele tinha autoridade para isso, para promulgar essa lei para que fossem mortos todos os hebreus do reino. E ela entra então na presença daquela majestade, daquele imperador, daquele grande rei, e intercede pelo seu povo. E consegue salvar o povo hebreu ali naquele momento. Então cada um
Cada um Deus coloca no lugar. Eu estou no emprego que é uma droga, eu não aguento mais aquele emprego, o patrão é horrível, meus colegas só falam bobagem, eu não gosto de ouvir bobagem, eu sou crente, eu não escolho. Você queria que Deus colocasse a luz aonde? Ele coloca a luz onde está escuro. E é aí que você tem que estar, meu. É aí que você tem que ficar e iluminar esse lugar. Se tá escuro, tá? Então você está ali para iluminar. Para isso você serve, não é? Mas quando vos entregarem, no versículo 19 de Mateus 10, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Isso é algo que eles ainda terão, os judeus, aqui representados pelos discípulos de Cristo, mas já apontando para o tempo da grande tribulação, mas que nós já temos hoje como cristãos. Nós temos a sabedoria de Deus já dada a nós por meio do Espírito Santo. Então, todo cristão está equipado. Todo cristão está equipado. Não precisa fazer grandes malabarismos, falar grandes tratados teológicos. Não. Fale de Jesus. Fale de como ele é fantástico, como ele é maravilhoso. Eu lembrei agora, teve uma época, eu tinha muita insônia, né, naquele tempo, não tinha internet ainda, né? Sem internet você não tem que fazer à noite, né? Então eu tinha um rádio grande, de ondas curtas, um rádio Grundig, excelente o rádio, e eu colocava assim, na cama, bem encostado na minha cabeça, e ficava ouvindo à noite, procurando estação e ouvindo, né? Não tinha fone de ouvido, então tinha que encostar na cabeça para o som entrar pelo crânio. fazer um som entrando pelo crânio. E uma vez eu achei um canal, uma rádio, era um programa evangélico. Naquela época não tinha as aberrações que você encontra hoje. Programas evangélicos eram pessoas que pregavam o evangelho, que tinha hinos, tinha toda uma coisa assim. Não tinha essa gritaria, não tinha essa pedição de dinheiro desavergonhada que existe hoje, não tem esses caras prometendo que você vai ficar rico, vai ter 10 carros na garagem, não tinha isso ainda. Havia vergonha no meio evangélico, ainda existia vergonha, ainda existia respeito pelas coisas de Deus. Não tinha sido invadido por uma quadrilha para roubar e para comer a carne das ovelhas, não. E aí eu peguei essa rádio e tinha lá um pregador, acho que era um pastor, alguma coisa assim, e ele falava. Ele tinha uma voz muito gostosa, uma voz bem grossa, deliciosa de ouvir, bem grave, mas ele não falava nada. Você fala para mim, o que você aprendeu lá? Nada. Nada. Porque ele falava assim, Jesus é maravilhoso. Não existe coisa melhor do que ter a Cristo no coração. Mas como é bom esse meu Senhor Jesus. Ele morreu por mim. Isso é maravilhoso. Eu me emociono só de pensar Ele dando a sua vida por mim. Como Jesus é maravilhoso. Ele só falava isso. Mas esse só, ele estava falando da coisa que tem maior substância em qualquer discurso, em qualquer pregação do Evangelho. Jesus. Falar de Jesus. E falar de como é maravilhosa a sua obra, de como é maravilhosa a sua pessoa. Então você não precisa muito para testemunhar de Cristo. Fale de Cristo. Você o conhece? Então fale dele. Você já viu uma pessoa que se apaixona por outra? Se aguenta ficar perto dessa pessoa? Né? O seu amigo se apaixona por uma garota. O que acontece com ele? Teve um irmão assim. Não está mais entre nós, mas ele faleceu anos atrás num acidente de avião. E ele tinha se apaixonado por uma irmãzinha, e ele foi ficar. Nós morávamos em São Vicente nessa época. Ele foi levar um casal de americanos, que iam ficar lá conosco também, e chegou lá. À noite, o casal foi dormir, minha família toda foi dormir, as crianças, né, foram dormir, e eu fiquei com ele na sala. Acho que eu e ele estavam dormindo na sala.
Eu não aguentava mais. Ele não me deixava dormir. Ele só falava nela. Ele só falava como ela era maravilhosa, como isso, como aquilo. Ele estava apaixonadérrimo. Não durou muito tempo, né? Ele era uma pessoa bastante assim, bastante apressada. Mas se você deve conhecer alguém que é assim, que ama uma pessoa e fala tanto dessa pessoa que não tem outro assunto. Para ele é o melhor assunto do mundo. Cristo deveria ser assim para nós, o melhor assunto do mundo. Tá bom, você gosta de futebol, você gosta do Corinthians, de vez em quando você fala do Corinthians, né? Mas nada se compare a falar de Cristo, a buscar ganhar as pessoas, não para o time de futebol para o qual você torce, e também não ganhar as pessoas para congregar ao nome do Senhor. Não! Isso não é testemunhar do Evangelho. Ganhar as pessoas para Cristo. Ganhando as pessoas para Cristo, elas vão estar na verdade. E aí o Espírito Santo vai encaminhá-las a toda a verdade. Se elas, claro, desejarem fazer a vontade de Deus, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, o Senhor Jesus falou isso, conhecerá acerca da doutrina. Então aquele que quer fazer a vontade de Deus vai conhecer acerca da doutrina. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo